Nós chegamos hoje à quarta mensagem da série Igreja Mais. Nós já aprendemos aqui um pouquinho sobre igreja mais poderosa, igreja mais acolhedora, igreja mais generosa. E hoje nós vamos olhar um pouquinho sobre o prisma da igreja mais amorosa. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, não vai ter texto aqui na projeção. Você vai precisar abrir a sua Bíblia, ligar o seu smartphone, o seu iPhone, iPad, o seu Samsung de última geração, né? E vai abrir o texto bíblico que é 1 aos Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo. 1 aos Coríntios, capítulo 13. Igreja mais amorosa. Eu vou ler na minha versão e vocês acompanhem. Porque eu até gostaria que vocês lessem. Mas hoje nós temos uma mistura de versões, então eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem. Principalmente porque a minha versão é bem diferente da de vocês. Sejam bons cidadãos. Opa, abri errado. Está errado, pastor. É 1 aos Coríntios 13. Mas quem ama é bom cidadão, né? Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos, e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, e deixando tudo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, não serei nada. Se eu der tudo o que tenho aos pobres, e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia, ou o que eu faça, sem amor estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia será esquecida, a oração em línguas vai passar, o entendimento alcançará seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade, e o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo o que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje, não vemos as coisas com clareza. Estamos como que no nevoeiro, enxergando com dificuldade por entre a neblina. Mas isso não vai durar muito tempo. O tempo vai melhorar e o sol vai aparecer. Logo agora de manhã, né? Que bom. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo-o diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo: confiança firme em Deus, esperança inabalável e amor extravagante. E o melhor desses 3 é o amor. O amor é superior a todos os dons que aos nossos olhos são chamados de dons extraordinários.
Esse é o argumento do apóstolo Paulo. A igreja de Corinto estava muito orgulhosa dos dons que tinha, especialmente dos dons de sinais. Os crentes acreditavam que aqueles que possuíam esses dons eram superiores aos demais. Paulo então desfaz este equívoco, mostrando que o amor é superior a qualquer dom. Os dons cessam, eles são apenas para essa vida. Os dons são apenas para este mundo, para a igreja militante. Porém, o amor, ele transcende a história. O amor, ele é eterno. Por isso que Paulo termina o capítulo dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o mais importante destes é o amor. Por quê? Porque a fé existe para esse tempo. A esperança existe para esse tempo, mas o amor existe para esse tempo e para o tempo chamado de eternidade. O apóstolo então destaca que todos os dons, por mais nobres que sejam, eles são inúteis se não houver amor. Irmão, você pode ser muito bom naquilo que você faz. Você pode ser excelente. Usar de excelência com aquilo que você faz. Você pode fazer com que o seu ministério bombe de uma forma impressionante. Mas se não tiver amor, nada disso vale a pena. O problema é que nós fazemos pela forma e não por causa de Deus. Muitas vezes realizamos coisas com excelência porque queremos que os homens aplaudam. Muitas vezes fazemos coisas com tanta perfeição porque estamos preocupados com aquilo que o outro vai dizer, preocupados com aquilo que vai ser analisado e avaliado pelas outras pessoas. Preste atenção, quando você fizer alguma coisa com um dom específico que Deus deu a você para fazer, Ele deu para edificar a igreja. E se é para edificar a igreja, em primeiro lugar você precisa passar pelo funil do amor. Porque o amor é superior a qualquer dom. O exercício mais generoso dos dons espirituais não pode compensar a falta de amor. Dons sem amor não sinalizam o reino de Deus. Quando os dons são exercidos com amor, os dons edificam a igreja. Mas quando os dons não são usados com amor, nós acabamos por magoar as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que Paulo faz 3 declarações duras acerca do cristão que não tem amor. A primeira declaração, ele diz que sem amor eu ofendo os outros. Olha o que diz o texto: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como prato que retine. Quando eu não amo, eu ofendo os outros. Paulo afirma que uma pessoa pode falar as línguas dos homens e dos anjos, mas se não houver amor, ele vai cansar as pessoas, ferindo as pessoas, ofendendo as pessoas. Irmãos, percebam que ele faz uma alusão aqui, que essa pessoa é como sino que ressoa ou como prato que retine. Isso incomoda os ouvidos de quem está ao nosso redor. Então, ainda que nós falemos as línguas dos homens e dos anjos, mas o pronunciar da nossa boca ofenda, machuque os ouvidos de quem está ao nosso redor, não somos nada. Não somos nada. Não importa se as línguas humanas ou angelicais existam, sem amor, elas se tornam desagradáveis e rudes. Você pode ser ou pode se considerar alguém muito espiritual, mas se o que sai da sua boca fere as pessoas, você não passa de um sino que tine, de um barulho de um carrinho enferrujado. Não é carrinho de mão enferrujado, que barulho enjoado. A melhor linguagem do céu ou da terra, sem amor, é apenas barulho. Mas Paulo também diz que sem amor eu nada sou.
Ele diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Meu filho, se você não tem amor, você não é nada. Eu, pastor Assir, se eu não tiver amor, eu preciso chegar à conclusão de que eu não sou nada. Os crentes de Corinto pensavam que aqueles que tinham os dons de profecia, línguas, conhecimento e fé eram pessoas muito importantes. Porém, Paulo contesta essa ideia e diz que sem amor, essas pessoas eram totalmente insignificantes. E é por isso que nós precisamos ter cuidado. Porque às vezes nós analisamos até onde os nossos olhos alcançam, mas não conseguimos imaginar o que vai no interior das pessoas. Sem amor, os crentes que têm os dons mais espetaculares aos olhos humanos ganham nota 0 e se tornam nulidade. Deus não se deleita em um cristão sem amor. E a terceira coisa que Paulo fala é que sem amor eu nada ganho. Então a gente vai percebendo que sem amor é nada mesmo. Sem amor, nada ganho. E ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Do conhecimento e dos feitos poderosos, Paulo se volta para os atos de misericórdia e dedicação. Havia uma ideia de mérito quando alguém ofertava alguma coisa com sacrifício. Entretanto, o apóstolo Paulo alertava para o fato de que ainda que a pessoa seja capaz de dar todos os seus bens, entregar o corpo para ser queimado, se isso não for inspirado por uma motivação certa, por uma teologia certa, por amor, nada disso adiantaria. Irmãos, a nossa igreja demonstrou generosidade para com o Jardim Catarina. Se o que fizemos não foi motivado por amor, as pessoas não notarão nada na nossa vida. Fizemos como qualquer outra pessoa faria. Quando o nosso coração é motivado por amor, a gente dá o melhor. A gente não dá o resto, a gente não dá aquilo que a gente mesmo não usaria, a gente dá o melhor. Porque a motivação do nosso coração não é trazer porque o pastor pediu, mas eu trago porque eu estou motivado por amor. Se você trouxe porque o pastor pediu e porque você quisesse que os outros o vissem dando, a motivação estava errada. A motivação do nosso coração precisa ser o amor. É o amor que move as nossas vidas. E nós vamos ver no final desta mensagem que Jesus deixa isso muito claro para os seus discípulos. Irmão, se tudo o que fizermos aqui nesta igreja não for motivado por amor, nós não vamos impactar a comunidade que está à nossa volta. Não adianta fazer existe amor, não adianta pregar na praça, não adianta fazer bazar, não adianta fazer nada se a nossa motivação não for o amor. Porque Paulo diz que nada disso adianta, porque sem amor todo sacrifício se perde e nada se ganha. Você apenas despendeu aí de um tempo, se sacrificou e nada ganhou. Uma igreja precisa ser amorosa simplesmente porque nós temos um Deus que é amoroso. O amor vem de Deus, e João diz que todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele é a fonte de todo amor. E João continua dizendo que quem não ama não conhece a Deus e nem o seu amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos deu primeiro. Deus fez primeiro. Ele se entregou primeiro. E se Ele disse que nós poderíamos dispensar amor para com as pessoas, é porque nós seríamos capazes de dispensar esse amor. Ele nunca nos pediu para fazer algo que Ele mesmo não tivesse feito primeiro. Deus nos amou primeiro. Os versos seguintes
Paulo destaca 3 verdades sobre o amor. Ele vai falar sobre o que é o amor, sobre o que não é o amor e sobre o que o amor faz. Os versos seguintes, então, tratam dessas verdades, e o texto bíblico é esse aí. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Então nós vamos entender um pouquinho aqui nessa manhã que uma igreja mais amorosa entende, em primeiro lugar, que o amor é paciente. Nós não vamos sair do texto. O amor é paciente. Quem ama é paciente. Pastor, a impaciência faz parte da minha natureza. Eu falei, então a sua natureza precisa ser moldada pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia me diz que quem ama precisa ser paciente. Como é difícil ser paciente. Nesse mundo louco, então, que a gente vive, que ninguém quer perder um minuto do seu tempo, não é verdade? Você vai ao primeiro posto de gasolina, se tiverem 2 carros na sua frente, você já sai e vai procurar outro posto de gasolina, porque você não pode perder um tempo, né, para guardar a sua vez. Se você chega no banco, a fila está grande, você não entra mais naquele banco, você sai, deixa até de pagar a conta, porque não pode perder um tempo. E o amor diz que o amor é paciente. Às vezes eu estou na fila do banco e tem alguém impaciente atrás de mim e fala, pô, mas eu já venho para o banco sabendo que vai demorar. É um tempo que eu vou perder. Você vai para a fila do INSS, vai demorar. Hoje quem precisa fazer a vistoria do seu carro, sabe que você pode chegar no Detran 8 horas da manhã e sair de lá 10 horas da noite. Porque o governo não está pagando as empresas terceirizadas, o serviço já não era de boa qualidade, agora ficou com a qualidade pior ainda. A qualidade do amor paciente é a qualidade de um Deus que é paciente, de um Deus que olhou para nós e teve paciência conosco. Seres que não merecíamos seu amor, seres que não merecíamos seu perdão, seu cuidado e tudo mais. Mas ele diz assim, eu sou paciente com você, vamos lá. E quantas vezes Deus tem sido paciente para conosco? O amor paciente, ele tem uma capacidade infinita de suportar. O termo no original descreve a paciência com as pessoas e não com as circunstâncias. Trata-se daquela pessoa que tem poder para vingar-se, mas não faz. Coisa linda, irmãos. O amor é paciente com as pessoas. Ele tem a capacidade de andar a 2ª milha. Então, quando alguém o fere, ele dá a outra face. Ele não se deixa vencer pelo mal, mas ele vence o mal com o bem. Se essa igreja quer ser uma igreja mais amorosa, e quando a gente fala de igreja mais amorosa, nós não estamos falando desse conjunto todo aqui. Eu falo de mim como igreja, como parte de igreja. Então, se eu quero ser mais amoroso, eu preciso entender que necessito desenvolver a paciência na minha vida, porque o amor é paciente. Em segundo lugar, uma igreja mais amorosa entende que o amor é bondoso. E o texto bíblico diz isso. O termo da palavra bondoso no original dá a ideia de reagir com bondade aos que maltratam. Aqui não é bondade para com aqueles que não fazem nada por você, ou não fazem nada com você, mas é bondade para aqueles que maltratam. É outra coisa que nós precisamos desenvolver. E enquanto preparava esse sermão, falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou muito bondoso, mas com alguém que pode me dar um retorno, não é verdade? Agora, ser bondoso com quem me maltrata, mas essa é a perspectiva do Evangelho, porque Deus foi bondoso para com aqueles que o maltratavam. Jesus foi bondoso para com aqueles que o feriram, aqueles que o levaram à cruz. E volto a repetir, Deus nunca nos pediu que fizesse algo que Ele mesmo não tenha feito primeiro.
Se Ele foi bondoso para com as pessoas que o maltrataram, Ele nos pede que sejamos também bondosos para com aqueles que nos maltratam. Porque o amor é bondoso. É fácil decorar 1 Coríntios 13. Difícil é praticar. Mas a ideia desse termo no original é ser doce para com aqueles que não têm nada de doce com você. Na igreja de Corinto havia divisões e contendas. E Paulo sabia que o único remédio capaz de curar aquela enfermidade era o amor. A terapia de Deus para sarar divisões e contendas é o amor. Em terceiro lugar, uma igreja mais amorosa entende que o amor não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Percebam, irmãos, que eu estou apenas fazendo uma leitura do texto. O amor não se aborrece com o sucesso dos outros. Ainda bem que aqui na Igreja Batista Memorial isso não acontece. Amém? Irmãos, às vezes a gente vê alguém comprando um carro novo e a gente trinca os dentes. E as nossas percepções são as seguintes: o que esse cara fez para comprar esse carro novo? Ah, deve ter roubado, um caixa 2, alguma coisa desse tipo. Nós não nos alegramos com o sucesso dos outros. Às vezes um filho de um irmão nosso fez prova, e teve Enem agora, né? Teve SISU, essas coisas todas para poder saber em que faculdade você vai entrar, nota de corte. Alguém aqui passou? Ainda não, né? Mas às vezes o filho de um irmão nosso passa, o nosso não passa, e a gente, ao invés de se alegrar com o sucesso dele, meu filho é muito mais inteligente, não passou, isso teve alguma coisa errada, colou, fez alguma coisa, marcou tudo a mesma letra. Porque a nossa tendência, irmãos, é sempre invejar o que é do outro. É a nossa tendência natural. Só que o amor pregado pelo Deus de amor diz que o amor não inveja, não se vangloria. Infelizmente nós temos uma dificuldade imensa de celebrar as vitórias do outro, de aplaudir o outro, de nos alegrarmos com o triunfo e o sucesso do outro. Mas o texto também diz que o amor não se vangloria. Em outra versão a palavra usada é ufanar, que significa cheio de vento. Tem gente que parece um balão. Não olhem para mim, cheio de vaidade. Não é assim? Mas essa pessoa que parece um balão, ela só esquece que todo balão que sobe, um dia vai descer. Um balão nunca fica no alto o tempo todo. Quando o fogo acaba, quando a bucha é consumida, ele cai. Só não caia na casa da irmã Gilceia, por favor. O amor também não se orgulha. Os crentes de Corinto prestavam culto à personalidade, estavam cheios de empáfia e vaidade. Porém, essa prática ela é contrária ao amor. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. O amor não inveja. O amor não se vangloria, o amor não se orgulha. Em quarto lugar, uma igreja mais amorosa entende que o amor não maltrata, não procura seus interesses. O amor é a própria antítese do egoísmo. Ele não é egocentralizado, mas inventei uma outra palavra, ele é outrocentralizado. Ele não vive para si mesmo, mas para servir o outro. Só há contenda quando você briga pelos seus próprios interesses, quando o egoísmo está na frente. Irmãos, infelizmente na igreja nós vemos muitas pessoas que, se a coisa não acontecer do jeito que ela quer, ela faz bico, briga com o pastor e sai por aquela porta sem dar nenhuma satisfação. É assim que é amar. Num casamento, para vocês que nem ficaram noivos ainda,
nós precisamos entender qual é o interesse do outro. Não é verdade? Se a gente colocar só o nosso interesse no relacionamento, nós acabamos com o nosso relacionamento. Nós precisamos muito mais estar interessados no que o outro quer do que, na verdade, no que eu quero num relacionamento. Nos relacionamentos interpessoais, da mesma maneira. Eu posso ter as minhas ideias, eu posso ter os meus pensamentos, mas ainda que as minhas ideias, os meus pensamentos não sejam colocados em prática, ainda assim, eu me coloco à disposição para servir com amor, para fazer com amor. Irmãos, nós temos muita coisa para aprender sobre amor. Eu também. Quando a gente coloca a nossa causa na frente da causa do outro, a gente acaba arrumando problema. Pastor, mas eu tenho os meus... Tudo bem. Mas assim como no relacionamento conjugal você precisa ceder, num relacionamento interpessoal, se você não aprender a ceder, você não vai se relacionar com ninguém. Ninguém. Há muita gente sozinha porque não aprendeu a ceder. Ela quer que os outros entendam os seus interesses, mas ela não quer entender os interesses dos outros. Mas o amor não busca os seus próprios interesses. Em quinto lugar, uma igreja mais amorosa entende que o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Nós aprendemos aqui com o pastor Antônio Carlos Costa que nós precisamos nos irar, mas é uma ira de indignação. Quando a gente olha para alguma coisa e a gente se indigna com essa coisa, mas a gente não vai dormir com essa coisa pesada no coração. Porque alguém que não se ira, que não se permite se irar, é alguém que na verdade ficou para trás. Porque todos nós nos indignamos com alguma coisa, não é verdade? Todos nós olhamos alguma coisa e ficamos indignados. Agora nós só não podemos dormir com isso, porque o amor não guarda o quê? Rancor. O amor não é melindroso. Ei, tem muita gente melindrosa aí? Não está predisposto a ofender-se. O amor está sempre pronto para pensar o melhor das outras pessoas e não lhes imputa o mal. O amor não é hipersensível. A hipersensibilidade, na verdade, é orgulho. E como é que se corrige isso? Através do amor que não se ira facilmente, que a Bíblia diz que não se exaspera, que não se ressente do mal, que não guarda rancor. Uma das maiores dificuldades na questão de relacionamentos interpessoais é que alguém faz uma coisa conosco e a gente fica com aquilo guardado a vida inteira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aquela pessoa nem está lembrando mais do que você está guardando dentro do seu coração há tantos anos. Ela está solta e você preso. Por que guardar rancor? Entendam que na nossa caminhada de vida nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. Mas com amor nós podemos resolver as nossas questões interpessoais. Nós passamos pela vida, irmãos, eu vou ferir você. Você vai me ferir. Isso é certo. Fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado e ainda temos a nossa história de vida. Então nós vamos ferir uns aos outros, sim. Mas o amor é a base que vai reconstruir os nossos relacionamentos. Nós não precisamos guardar rancor de ninguém. Imagine se Deus contabilizasse o que nós fazemos com Ele. Se Ele guardasse rancor. Imagine se Deus fizesse isso. E Ele tinha razão para isso. Nós não temos razão para guardar rancor. Porque nós, em muitas ocasiões, somos iguais ou piores a quem nos ofendeu, aquele que nos ofendeu. Deus tinha razão para guardar rancor e não guardou. Ei, quem somos nós para guardar rancor? A Bíblia diz que quem ama não guarda rancor. Em sexto lugar, uma igreja mais amorosa entende que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade.
Na igreja de Corinto, havia práticas tão escandalosas que nem mesmo entre os pagãos se percebia. Pior do que a loucura de um homem deitar-se com a mulher do próprio pai, foi a atitude da igreja em relação a esse fato. A igreja não lamentou, a igreja não chorou, antes a igreja se conformou com a situação, alegrando-se com a injustiça. Entretanto, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, porque a verdade é a expressão de quem vive sob o domínio do reino de Deus. Irmãos, se nós amamos, nós não podemos nos alegrar com a injustiça, mas devemos nos alegrar com a verdade. Às vezes nós aplaudimos a injustiça, às vezes nós festejamos a injustiça, às vezes nós nos alegramos com a injustiça, e quando há verdade, nós ficamos tristes. Fazemos exatamente o contrário, mas uma igreja mais amorosa, e quando digo igreja, eu digo eu mais amoroso, preciso entender que eu não posso me alegrar com a injustiça, mas devo me alegrar com a verdade, ainda que a verdade me cause um tempo de tristeza. Por isso que Paulo precisou corrigir aquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Porque eram irmãos que estavam se alegrando com a injustiça e não com a verdade. Em sétimo lugar, uma igreja mais amorosa entende que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo sofre. Isso significa dizer que você abre mão de um direito que tem a favor do seu irmão. A ética cristã não é regida simplesmente pelo conhecimento, mas sobretudo pelo amor. O amor tudo sofre. A gente não vê pessoas aí que às vezes são mulheres que são espancadas pelo marido, são envergonhadas pelo marido, mas ela não larga o osso. Por quê? Porque ama. Sofre. Sofre, 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 sofre. Mas a perspectiva aqui é que nós abrimos mão de um direito nosso em favor do nosso irmão. E às vezes, quando nós abrimos mão de um direito nosso para atender uma solicitação de um irmão, nós sofremos, porque o amor tudo sofre. Mas também Paulo diz que o amor tudo crê. A igreja de Corinto estava duvidando do apostolado de Paulo. Estava dando crédito às pessoas mentirosas que se opunham ao ministério do apóstolo Paulo. A igreja regida pelo amor, prestem atenção nisso, ela crê naquilo que recebe da parte de Deus e não abre mão da verdade. Não duvide do homem que Deus colocou neste lugar para falar da sua verdade a você. Porque o amor tudo crê. A gente que entra aqui, que duvida daquilo que é dito deste lugar. Mas Paulo diz que o amor tudo crê. Aqui está alguém que está cumprindo uma ordem do Senhor, de falar a esta igreja nessa manhã sobre uma igreja mais amorosa. Mas também o amor tudo espera. Esse é o olhar prospectivo. A ideia não é um otimismo irracional, que deixa de levar em conta a realidade, mas antes a recusa em tomar o fracasso como ponto final da história. Porque o amor tudo espera. Nós temos esperança de que as coisas vão melhorar. Não temos esperança de que esse mundo vai melhorar, porque na verdade ele não vai melhorar. A tendência é que ele piore. Mas nós não esperamos por estas coisas, porque a Bíblia diz que aqueles que esperam pelas coisas deste mundo são os mais indignos. Nós temos uma esperança, a esperança da glória, a esperança dos céus. E é por isso, irmãos, que nós podemos nos alegrar, mesmo quando todas as coisas contrastam contra essa alegria. Porque o amor tudo espera. Nós sabemos em quem esperamos.
Nós sabemos o que esperamos. E é só quem ama que sabe. Mas também o amor tudo suporta. Esse elemento traz a ideia de constância. O verbo no original não denota uma aquiescência paciente e resignada, mas uma fortaleza ativa e positiva. Eu suporto porque tenho uma atitude ativa e positiva. Quando Paulo escreve aos Filipenses e diz, tudo posso naquele que me fortalece, ele não está dizendo implicitamente que eu posso ser todas as coisas, eu posso ter todas as coisas, eu posso obter todas as coisas, eu posso vencer todas as coisas, mas ele diz assim, eu posso suportar todas as coisas, porque eu sei em quem tenho crido. Por isso que Paulo diz, por amor, ele vai dizendo, já passei necessidade, mas já tive abundância também. Passei fome, por amor. Mas já tive tempos de mesa farta, não é verdade? Sofri igual um condenado, mas tive tempos de paz. Aí ele vai dizer, por isso é que eu posso suportar todas as coisas, porque eu sei quem me amou. E esse amor foi derramado no meu coração. Porque o amor tudo suporta. É a resistência do soldado que no calor da batalha não fraqueja, mas continua de forma vigorosa na peleja. Em último lugar, eu quero ver, Vicente, você pregar 11 tópicos, porque teve os 3 primeiros, agora mais 8. O amor nunca perece. Em outras versões diz que o amor jamais acaba. Na versão que eu li diz que o amor nunca morre. O amor jamais acaba. O amor nunca entra em colapso. Jamais sofre ruína. A sua fonte é inesgotável porque desce do trono da graça de Deus. De um Deus que é todo amor. De um Deus cuja essência é amor. É apenas o amor de Deus em nós que nos capacita a sofrer, a crer, a esperar e a suportar. Aconteça o que acontecer, ficamos firmes porque sabemos que Deus está trabalhando para o nosso bem final. Igreja mais amorosa, irmãos, não é quando nós olhamos para a igreja e vemos se a igreja está sendo amorosa ou não. Igreja mais amorosa é quando nós olhamos para dentro de nós e vemos se nós estamos sendo mais amorosos ou não. Essa é a perspectiva de uma igreja mais amorosa. Não é quando eu aponto o dedo para alguém e digo assim, você é igreja mais amorosa? Que nada, estou vendo nada de amor aí. Bem, a perspectiva bíblica é sempre olhando para dentro da gente, dizendo assim, será que eu sou a igreja mais amorosa? Será que eu faço com que a minha igreja seja uma igreja amorosa? Será que eu vivo esse amor de verdade? Essa é a perspectiva. É muito fácil a gente enxergar o outro. Difícil é a gente se colocar na frente do espelho e fazer uma avaliação séria, uma avaliação digna sobre se estamos sendo aquilo que Deus quer que a gente seja ou não. Assim, permanecem agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sem amor não há cristianismo. O caminho da maturidade é o amor. O amor é o cumprimento da lei. É o maior de todos os mandamentos. É a apologética final. É o grande remédio para os males da igreja. A fé e a esperança são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé sem o amor é fria. A esperança sem o amor é horrenda. O amor é o fogo que incendeia a fé e a luz que torna a esperança segura. Todos os dons que temos são esta vida. Mas o amor vai reinar no céu. Quem não ama aqui vai ter dificuldades de viver no céu. Quando os dons desaparecerem e se tornarem obsoletos, o amor vai ser absolutamente necessário.
porque ele é exatamente o oxigênio que vai manter o relacionamento no céu. Uma igreja mais amorosa é aquela que se tornou na terra a representação do Deus que é a fonte inesgotável de todo amor. Deus é amor, e a sua igreja precisa ser amorosa tal qual ele é. E termino dizendo o mesmo que Jesus disse aos seus discípulos: deixem-me dar a vocês um novo mandamento: amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Dessa maneira todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Se nós entramos pelas portas dessa igreja todas as quintas-feiras e todos os domingos e não decidimos mudar alguma coisa na nossa vida, vai ficar difícil. Aos meus olhos, talvez você não seja uma representação do amor de Deus aqui nesse lugar. Mas a avaliação sincera é essa: aos olhos de Deus, e até aos meus próprios olhos, será que eu sou uma representação do Deus de amor na minha igreja? Ou será que os meus valores, os meus pré-requisitos, as minhas próprias considerações são maiores do que o amor de Deus? Porque a gente pensa assim: pastor, o que você falou aí é bonitinho, mas para mim não serve. Você vai ter dificuldade de viver no céu, porque o céu é o lugar onde o oxigênio que mantém os relacionamentos se chama amor, porque Deus é amor. Queremos ser mais parecidos com Jesus. Por isso nessa manhã peça ao Senhor: Senhor, mais da tua essência, mais da tua essência. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção. E enquanto cantamos essa canção, deixe o Espírito Santo de Deus mover o seu coração nesta manhã.